Olá pessoal, tudo bem? Atendendo a pedidos aí, hoje eu vou mostrar o meu jeito de fazer a necessaire box para dar continuidade aí aos vídeos que eu comentei que eu ia mostrar para vocês alguns modelinhos. Você pode fazer no tamanho PMG, vou deixar sugestões de medidas na descrição do vídeo. E no final do vídeo eu vou mostrar como você pode ganhar essa linda necessaire. Vamos lá? Preciso de dois tecidos, um para frente e um para o forro, no 48 por 36, dois quadradinhos no 6 por 5, um zíper de metro de um pouquinho mais de 36 centímetros, um cursor e a manta acrílica, no caso aqui estou usando a R1. Eu começo fazendo o quilting, a gente vai pegar a manta acrílica, colocar no tecido frente, vou passar no ferro, depois eu vou vir com uma régua e vou marcar aqui, ó, como é um retângulo, eu marco de ponta a ponta, com uma caneta que apaga ou com giz de alfaiate. Presta atenção só nas canetas, que tem algumas que mancham, então é bom você testá-la antes. Eu vou marcar aqui de 5 em 5, mas você pode marcar de 3 em 3, de 4 em 4, como você preferir. Essa peça eu tô fazendo num único sentido, mas se você quiser, você pode virar sua régua e vir marcando aí de 5 em 5, também no outro sentido, formando quadrados. E eu vou alfinetar só o meio da peça, porque a hora que você for para a máquina costurar, eu quero poder abrir esse tecido para não formar pregas. Quando a gente vai quiltar uma peça, é bom a gente deixar o ponto um pouquinho mais frouxo. Se for manual, você aumenta aqui para os 5 ou 6. E se sua máquina for eletrônica, você vai nos próprios pontos, aumenta ali de 2,5 para 4 milímetros. Aí começa a costurar, faz o retrocesso e tá vendo? Eu vou abrindo esse tecido para não deixar formar prega. Então eu vou esticando com a mão, por isso que eu não alfineto em todos os lados. E ele vai passando e eu vou abrindo o tecido, vou dobrar aqui essa parte para não ficar enrugada. E vou seguindo aí a costura reta por onde eu marquei com a caneta ou com o giz de alfaiate. A hora que chega no finalzinho eu faço o retrocesso. Então eu comecei costurando do meio, aí eu faço todas as faixas de um lado, depois viro meu tecido e faço todas as faixas do outro lado para não enrugar o tecido. Quiltei a peça inteira, agora eu começo colocando meu zíper. Os dentinhos do zíper vão ficar no direito do meu tecido. Eu vou colocar aqui na pontinha. E eu vou vir agora alfinetando com os meus alfinetinhos, primeiro deitados. Depois que eu alfinetar deitado, eu venho colocando meus alfinetinhos em pé. Se você não tem experiência em colocar o zíper, você vai alinhavar com uma linha antes de ir para a máquina costurar. Então, você tem que trocar para o pezinho de zíper, toda a máquina tem um. No meu caso, vou colocar aqui do lado esquerdo. Começo bem rente aí aos dentinhos do zíper, retrocesso e vou passando por cima dos alfinetes que estão em pé e vou tirando apenas os alfinetes que estão deitados. Tem que ficar bem rente aí o meu pé de zíper para não ficar torto essa linha. A hora que eu chego pertinho do alfinetinho deitado, eu tiro, vou até o final e faço o retrocesso. Costurei, tiro todos os meus alfinetes, agora eu vou vir com o direito do meu tecido forro e vou colocar por cima aí desse zíper. Vou virar aqui de lado para ficar mais fácil para visualizar. E para ficar retinho, eu vou fazer uma costura por cima dessa costura. Aí eu alfineto deitado, alfineto em pé depois ou alinhavo. Costurar, e a minha dica aí para sair retinho é você costurar em cima daquela linha que a gente já tinha costurado. E o mesmo processo. Vou tirando os alfinetinhos que estão deitados, vou passando pelos alfinetinhos em pé. Ou se eu tiver alinhavado, vou passar por cima da linha que eu alinhavei. Vou até o final e faço o retrocesso. Costurei um lado do zíper, agora falta costurar o outro. Vou abrir aqui meu tecido, ficando direito e o forro embaixo. Vou posicionar certinho aqui o tecido da frente com o forro. Vou puxar aqui esse meu tecido para não ter pregas, vou alfinetar em pé, para depois eu passar a costura de segurança, ponho os alfinetinhos, confirmo se atrás não ficou nenhuma preguinha e vou para a máquina costurar. Se tiver esse tipo de pezinho de zíper como o meu, você vai tirar, que está do lado esquerdo, e vai colocar do lado direito, onde está escrito número 1. Isso vai ajudar você a fazer a margem aí da linha de segurança para ela ficar retinha. Você coloca e vem costurando paralelo ao zíper. Tiro meus alfinetes, agora eu vou pegar o direito aqui do meu tecido e vou posicionar na outra parte do zíper aqui que falta pregar.
Coloquei aqui primeiro com umas presilhinhas só para eu posicionar ele retinho. E para visualizar melhor, eu vou virar aqui para o lado do meu forro. Vou colocar meus alfinetinhos deitados, depois meus alfinetinhos em pé. Se você não tem muita prática, você vai alinhavar. Se você tem muita prática, você já pode vir aqui com o forro e colocar junto com o direito, alfineta tudo e costura. Mas como eu tô ensinando, a gente vai fazer um por vez. Para colocar o zíper, eu tenho que trocar de novo o meu pezinho de lado. Vou colocar do lado esquerdo. Posiciono bem pertinho aí dos dentinhos do zíper e venho passando. Vou tirando os alfinetinhos deitados, passando por cima dos alfinetinhos em pé ou do seu alinhavo, devagar, até o final retrocesso. Tiro os alfinetes, tá pregado aí o meu direito. Agora eu vou pregar o forro, venho com a parte do forro, direito com direito, e vou posicionar sobre o zíper e a mesma coisa. Vou virar aqui para seguir essa linha aqui, da parte que tá com a manta, vou colocar os alfinetinhos deitados, depois eu coloco meus alfinetinhos em pé e vou para a máquina passar a costura. E segue o mesmo processo, só que agora já facilita porque eu vou passar em cima da linha que eu já costurei, para ficar retinho esse nosso zíper aí. Vou até o final, retrocesso. Agora já coloquei o meu zíper dos dois lados. Sem medo, eu vou pegar e vou abrir esse meu zíper. Abre, separa aí um zíper do outro. Vou colocar o tecido frente para um lado, o forro para o outro lado. Agora, o que eu tenho que fazer? Fazer a nossa costura de segurança. Vou colocar meus alfinetinhos em pés. Por que eu faço essa costura? Para quando eu abrir o meu cursor, ele não prender. Confiro se não tem nenhuma preguinha do outro lado e vou para a máquina costurar. Troco novamente aí meu pezinho de zíper que estava do lado esquerdo, vou colocar do lado direito e venho posicionando paralelo aí ao meu zíper para fazer essa costura de segurança. Vou até o final, retrocesso. Tiro aí meus alfinetes, viro a minha peça, eu vou pegar essa parte que tá rente aí do zíper e vou prender com uma presilhinha ou com um alfinete e vou lá para outra parte que tá maiorzinha e vou colocar o nosso cursor. Como que eu faço? Começo cortando aí 2 gominhos de uma parte só, para uma ficar um pouquinho maior que a outra. Venho queimando com um isqueiro para não desfiar esse meu zíper. O cursor do lado que ele for um pouquinho maior, encaixo do lado maior aqui do meu zíper e depois venho com a outra parte encaixando. Vou apoiar ele aqui na mesa para ficar mais fácil para eu poder puxar. Vou encaixando e puxo esse meu cursor. Se você não consegue fazer sozinho, você também pode pedir ajuda. Encaixa aí os 2 pedacinhos, segura na parte de cima e pede para alguém fechar aí para vocês. Às vezes engasga aí um pouquinho, mas a gente consegue. Aí viro, tiro o excesso aí do meu zíper. O outro lado, para ele não soltar quando eu virar essa peça, eu vou pegar uma linha, uma agulha, vou dar uns pontinhos, o cursor no meio e vou virar essa peça agora do avesso, deixando aí o forro para um lado e o tecido frente com a manta para o outro lado. Vou acertar bem aqui o meio, as pontinhas, para ele ficar retinho. Pego um lápis, uma caneta, marco aqui o meio desse meu tecido frente, marco o meio do meu forro e vou abrir esse meu tecido forro com a tesoura, vou cortar ao meio. Aí eu vou alfinetar essa peça e vou deixar um espaço só aqui num palmo mais ou menos para depois eu desvirar essa peça. Vou passar uma costura na máquina nesses 2 cantos. Tem que trocar meu calcador ou pezinho, né, do zíper pro pé normal da máquina e vou passar uma costura. Começa, retrocesso, vai até o meio, paro, pulo aí esse espaço, fecho a outra parte, deixando o buraco no meio, para depois a gente desvirar a nossa peça. Costurei, tiro os alfinetes, aí agora eu vou aproveitar aquela marcaçãozinha que a gente fez, vou colocar ela no meio aí do zíper, alfineto uma ponta certinho, meio com meio, do outro lado também, meio com meio. Agora eu vou pegar aqueles 2 quadradinhos que a gente cortou no 5x6, na parte que eu cortei 5, vou dobrar aqui 1,5, vim com essa peça, dobro aqui do outro lado. Aí agora eu dobro no meio
E eu vou posicionar isso entre o tecido aqui frente e o zíper. Acho o meinho do zíper, alfineto com os alfinetinhos aí pra fora. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Dobro, coloco aqui no meio do zíper, virado pra dentro, tá? Alfineto. Essa parte é a abinha da nossa necessaire, para quando abrir o zíper, ela nos ajudar aí. Agora eu vou costurar na máquina só esse pedacinho aqui, onde tá o zíper e essa abinha. Costurei, unindo essa parte onde tá a abinha. Agora eu vou costurar separado e fechar todos esses meus cantinhos, ó. Dos 2 cantinhos do forro, depois os cantinhos da frente e os cantinhos do forro. São 8 partes que eu vou na máquina e vou passar e vou fechar. Então, eu começo costurando, retrocesso, eu vou chegar até o primeiro pontinho daquela costura que eu já fiz. A hora que eu encostar no primeiro pontinho, paro, retrocesso novamente. Corto a linha, viro para outra parte e o mesmo processo. Começo, vou costurando, ó, vou até chegar ao primeiro pontinho da linha que eu fiz anteriormente. Paro, retrocesso. Vou mudar o lado e seguir o mesmo processo. Eu vou fazer isso nas 8 partes que eu tenho aí da minha necessaire. Costurei aí, então, as 8 partes das minhas laterais. Agora, eu vou virar aqui pro lado da manta. Vou alfinetar esses 4 pontinhos, pegando direito e forro. E vou fazer o que a gente chama aí da nossa fundo da caixa de leite. Eu estou fazendo com 5 centímetros. Você pode fazer a medida que você quiser. Na verdade, é isso que vai definir a altura aí da sua caixa de leite. Se você não tiver uma régua para marcar, você pode marcar com a sua fita métrica. Marco meus 4 cantos aí iguais. Posiciono meu alfinete de uma forma que eu possa cortar agora esses 4 cantinhos. Pegando o forro e pegando a parte da frente. Cortei os 4 cantos, agora eu vou pegar onde tá a costura, eu vou posicionar no meio aí do meu tecido, vou alfinetar essas minhas 8 partes, vou colocar quantos alfinetinhos aí forem necessários para ficar bem firme. Vou fazer isso com o tecido forro, vou fazer com o tecido frente. Abre, posiciona no meio, alfineta de preferência com o alfinetinho para fora, que depois na máquina é mais fácil para eu ir tirando conforme eu costuro. Vou fazer isso na minha peça inteira, nas 8 partes, e vou para a máquina costurar. Esses cantinhos quadrados assim são conhecidos como canto de caixa de leite. Aí vou para a máquina e começo com o pezinho de máquina, retrocesso. Como esse tecido é grosso, você pode usar aí um desmanchador de pontos para ajudar a empurrar, tá bom? Porque quando tem a manta, ele tem a dobra, às vezes ele fica difícil de costurar. Tenta não escorregar essa costura, se precisar vai tirando os alfinetes, retrocesso, tiro os alfinetinhos, viro a peça. Vou fazer isso em todas as partes. Começa, retrocesso, vai indo devagar para não enrugar, para não formar nenhuma preguinha. Faço isso nas minhas 8 partes. Desvirar, vou conferir se costurou certinho aí minhas 8 partes. Aí vou pegar agora e vou desvirar essa nossa peça. Vou devagar, vou desvirando. O cursor ali tá no meinho, pode abrir o nosso zíper e vai jogando o forro para dentro. Aí eu vou pegar com a ajuda de um hashi, vou abrir nossas pontinhas para elas ficarem bem certinhas. Tá quase pronta a nossa necessaire, só falta fechar esse pedacinho aqui do forro. Você pode ir na máquina e passar uma costura retinha ou fechar com ponto invisível. Eu prefiro fechar com ponto invisível, acho que fica mais bem acabadinho. Vou deixar até o card aqui para vocês. E pronto! E se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Para ganhar essa linda necessaire, é só você deixar um comentário no vídeo de hoje, que daqui 2 semanas, na primeira semana de setembro, eu vou fazer o sorteio. E você pode fazer também o porta-absorvente para combinar aí, para vender, para dar de presente. Vocês, alunas queridas, também podem concorrer. Até o próximo vídeo!